Igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Assim como também entrego cumprimentos vindos da minha igreja local em Águas Santas, ao qual lamento não poder estar aqui, visto que hoje também é a celebração de aniversário. Fazemos 55 anos em que aquela obra foi iniciada em Águas Santas, então eles lamentam não poder estar cá, mas enviaram-me os cumprimentos. Realmente é um privilégio também para mim poder estar aqui no vosso meio e trazer-vos uma mensagem. Eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as suas Bíblias em Amós, por favor. Como a Ruth falou anteriormente, este é o último capítulo, ou seja, iremos terminar hoje o estudo que vocês iniciaram ao longo deste ano. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em Amós, eu vou-vos dar um pequeno resumo daquilo que vocês ouviram falar nos últimos capítulos, pois o capítulo 9 é basicamente o clímax final do livro de Amós, onde nós vamos ver que basicamente inicia a conclusão do foco principal que Amós quis passar através da mensagem. Eu convidava, penso que todos já têm aberto as suas Bíblias, penso que sim. Então eu convidava a Ruth, por favor, para poder ler uma voz que vocês já conhecem. Se pudesse ler então Amós 9, versículos 1 ao 15, por favor. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei à espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E, se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. E ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante do Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os alteiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Como eu falei, eu vou-vos dar um pequeno resumo dos últimos capítulos. Eu disse que ia fazer isso antes, contudo os irmãos foram tão rápidos a encontrar a passagem que fizemos a leitura antes do resumo. Então, como vocês devem se lembrar, nós no capítulo 1 e 2, Deus vai anunciar o juízo contra as nações vizinhas e finalmente também contra Israel por a sua idolatria e injustiça. Nos capítulos 3 a 6, nós vemos que Amós denuncia a corrupção social, a exploração de pobres e a hipocrisia religiosa. Ele mostra que a riqueza e a religiosidade externa não protegem do julgamento de Deus.
E já nos capítulos 7 a 8, nós vemos que o profeta apresenta visões dramáticas. Nós vemos visões e utilização de expressões como o cesto de fruta madura, fogo e terremotos, que isso enfatiza que o juízo de Deus é inevitável e está para breve. Mas mesmo assim, vai surgir a ideia do remanescente fiel. Vai surgir a ideia de que, apesar disto tudo, apesar daquilo que nós lemos desde o capítulo 1 até ao 8, nós vemos que basicamente é castigo, é punição, é juízo, nós vemos que agora no capítulo 9 o tom vai mudar. Apesar da gravidade do juízo, apesar da gravidade da consequência do pecado daquele povo, Deus promete restaurar o seu povo. Ele fala da reconstrução da tenda de caída de Davi, da abundância e de prosperidades futuras, mostrando que Deus não apenas julga, mas também restaura e abençoa aqueles que lhe são fiéis. Então, sendo assim, é isso que nós vamos estar então hoje a meditar, sobre aquela promessa que Deus nos revela. Nós vemos, reparem, há um detalhe bastante importante que eu gostaria que os irmãos pudessem olhar para as vossas Bíblias. No versículo 1, nós vemos que o profeta descreve a sua última visão recebida como: eu vi o Senhor de pé junto ao altar. Exatamente. Este detalhe é bastante importante e decisivo para nós entendermos o contexto da profecia que Amós estava a falar. Amós não está a falar a partir de Jerusalém, mas sim a partir de Betel. Ou seja, Betel era o centro do culto ilegítimo do Reino do Norte. Era ali que Jeroboão I havia estabelecido um altar rival, um altar para afastar Israel da verdadeira adoração a Deus. Então, porquê é que Deus se revela a Amós daquela forma, naquele local? Nós vemos que Deus não está ali a ser um objeto de culto, mas sim como julgador. Está a julgar aquele povo que está a prestar cultos a bezerros de ouro, que está a prestar cultos àquilo que Deus já tinha proibido. Por isso nós vemos que esta não é uma adoração legítima, mas sim um julgamento sobre o sistema religioso corrompido de Israel. Deus está ali a observar esse povo. Então nós vemos que essa visão coloca Amós no centro daquilo que ele tem vindo a denunciar ao longo de todo o livro. Um reino que mantém aparências religiosas enquanto vive em injustiça, em exploração e idolatria. O altar de Betel, que é um símbolo de falsa segurança espiritual do povo, eles depositavam ali a sua segurança em vez de depositar em Deus, vai se tornar agora o ponto a partir do qual Deus vai declarar o colapso iminente daquela estrutura. Por isso, a partir desta pequena introdução do capítulo, nós vamos conseguir chegar à conclusão de duas realidades centrais. A primeira delas é que o juízo de Deus é inevitável sobre o pecado. O pecado vai ter consequência. Os irmãos viram isso desde o capítulo 1 e vão ver também, do capítulo 1 até ao 8, e vão ver também que do versículo 1 ao 10, nós vemos que existem consequências. Mas também vemos a segunda verdade, que é que há uma promessa de restauração para aqueles que pertencem a Deus. Então, lá está. Nós vemos que Deus não era um objeto de adoração ali. Betel transformou-se num símbolo, numa segurança para aquele povo. Mas Deus, quando está a aparecer ali, Ele quer nos mostrar que as aparências religiosas não é isso que convence a Deus. Não é as aparências religiosas, não é nós prestarmos culto quando a nossa fé está depositada no lugar errado. Então, quando Deus leva a Amós até aquela visão, é para demonstrar precisamente isso. Contudo, também, e levamos agora ao segundo ponto, nós vemos que o julgamento de Deus busca sempre a redenção do seu povo. No versículo 1 ao 10, como falei, Deus vai revelar que ninguém se pode esconder do seu julgamento, que independentemente de onde esse povo se tente esconder, Ele vai encontrá-los. Deus vai julgá-los. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 7, em que Deus confronta Israel com a sua ingratidão. Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito. Reparem, nós vemos que Deus esteve no meio daquele povo, Deus ajudou-os a sair da escravidão. Contudo, nós vemos que esse mesmo Deus que os ajudou e salvou de inúmeros males, é o mesmo Deus que agora eles viram a cara. É o mesmo Deus que eles constantemente o trocam por facilidades, por seguranças, como era o caso do templo em Betel. Israel não conseguia compreender a soberania de Deus e também aquilo que Deus estava à procura quando os castigava, entre aspas, ou quando deixava-os passar pelo mal. Mas nós sabemos que o seu juízo é um juízo purificador. Quando Deus
nos dá, quando Deus nos permite passar por uma dificuldade, é porque existe ali algo que Ele quer que nós consigamos perceber. Isso leva-nos agora aos versículos 11 a 15. Nós vemos que o tom aqui muda. Enquanto que do versículo 1 até o 9, 10, era praticamente Deus a acusar-nos, aqui nós vamos ver que existe uma promessa. Nós aqui vemos que o mesmo Deus que é soberano sobre toda a criação, sobre a chuva, sobre a neve, sobre os rios e as estrelas, é o mesmo Deus que nos dá a oportunidade de nos redimirmos. O seu juízo é purificador, o seu juízo está a preparar o povo para a restauração. Nós vemos que os momentos de disciplina não são abandono, mas sim são convites para arrependimento e incentivo a nos voltar para Deus. São oportunidades para nós percebermos onde estamos a errar. E nós vemos que Israel teve mais que oportunidades para fazer isso. Se nós formos ao livro de Juízes, nós vamos ver que existia um ciclo. Israel estava bem com Deus, habituava-se a esse bem-estar, esquecia-se daquilo que Deus tinha feito, voltava a pecar, Deus então deixava-os à sua mercê, eram invadidos, eram escravizados, arrependiam-se dessa consequência, voltavam-se para Deus e Deus voltava a ajudar. Então nós vemos que mesmo um povo que virava a cara a Deus, Deus não o abandonava. Isso faz-nos lembrar de alguém, certo? Se nós olharmos para nós próprios, nós vemos que há aqui coincidências. Então a questão é porque é que Deus então está a permitir que nós passamos por essas dificuldades? Porque é que Deus permite, porque é que Deus descreve e faz questão de acrescentar na sua Santa Palavra todos estes capítulos de julgamento, de sofrimento, de ameaças, de perseguição e de morte? A verdadeira questão, e também serve como resposta a isso, é: será que nós estamos a ver as correções de Deus como uma punição ou como oportunidades de restauração? Nós olhamos para isso como um castigo ou olhamos isso como uma bênção? Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, sejam elas no trabalho, casa, ministério, na nossa igreja local, e nós não percebemos: oh Deus, porque é que parece que não estás aqui? Mas nós sabemos que Ele, mesmo nós não vemos, Ele está lá a trabalhar. Será que nós estamos a deixar que Deus trabalhe na nossa vida? Será que os desafios que Deus nos está, desafios e dificuldades que Deus está a colocar na nossa vida, estão a ser instrumentos de crescimento e de purificação? Como é que nós reagimos a essas dificuldades? Como é que Deus pode usar isso na sua vida para realmente fazê-lo crescer, para fazê-lo entender aquilo que realmente Deus está a querer que perceba? Será que nós viramos para Deus? Será que dobramos o joelho? Ou será que fazemos como o povo de Israel, que mesmo tendo toda a experiência, toda a história por trás, sempre voltava ao mesmo? Porque é isso que nós vemos ao longo do capítulo. Nós vemos que o povo de Israel, nós vemos inclusive no versículo 10, que diz que todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Deus irá tirar do seu povo aqueles que não obedecem à sua palavra, aqueles que se recusam a reconhecer o seu pecado. Mas também nos leva a perceber que existe uma restauração com abundância para aqueles que são fiéis. Ainda nos versículos 11 a 15, nós vemos que Deus promete levantar a tenda caída de Davi. Versículo 11, caso... Exatamente. Nós vemos que existe uma promessa que Deus irá voltar a levantar a tenda caída de Davi e restaurar o povo com prosperidade, segurança e fertilidade. Versículo 13. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Reparem numa coisa, nós vemos aqui que a abundância é tanta que ao semear já estará pronto para colher. Eu não sei se aqui têm experiência com terreno, mas existe um tempo correto para plantar e para semear. A própria palavra do Senhor diz isso. Mas naquele tempo haverá tanta prosperidade em que esse pequeno intervalo em que nós teríamos que esperar depois de colher aquilo que plantamos, existe um tempo em que nós temos que limpar o terreno, deixar que o terreno volte a ficar pronto para receber a semente. Contudo, a promessa que nós temos aqui do Senhor é que existirá tanta fartura que esse tempo será interrompido. Ou seja, nós vemos que Deus não apenas reconstrói o que está caído, Deus apenas reconstrói aquilo que está caído, mas sim Ele enche de abundância aqueles que realmente confiam nele. Aquilo que foi quebrado, aquilo que está em dificuldade, para Deus é uma oportunidade de nos fazer crescer em dobro.
E nós podemos ver que existe uma promessa que nós lemos ao longo do capítulo. Contudo, nós podemos pensar que esta promessa, para nós que temos acesso à palavra de Deus, cumpre-se em Cristo. Esta promessa que nós conseguimos ler é uma promessa de uma nova vida e de uma esperança. E essa esperança nós temos acesso através de Cristo. Mas para isso, nós também vemos que existe, digamos, passos que devem ser seguidos. Existem algo que nós devemos fazer para realmente poder ter isso. Eu não estou a dizer que a salvação vem de algo que eu faço, é plenamente de Cristo. Contudo, será que nós estamos dispostos a deixar que Deus nos levante de onde nós estamos? Será que nós estamos dispostos a deixar que Deus transforme a nossa vida de uma forma verdadeira e plena? Quando nós dizemos que entregamos a nossa vida ao Senhor, será que nós estamos a dizer isso com uma verdadeira convicção e com uma verdade que realmente nós entregamos a chave e não pedimos de volta? Porque nós vemos no Salmo 24, versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós vemos que aqui o monte do Senhor simboliza estar na presença de Deus. Quem é que há de estar na presença de Deus? Quem é que há de adquirir esta promessa que nós vemos no capítulo 15? Nós vemos que no versículo 4 existe uma resposta. Aquele que é puro de mãos e coração, que não entrega a sua vida à vaidade e não jura enganosamente. Nós vemos que existem 3 passos para podermos estar na presença de Deus. É para aqueles que são puros de coração, aqueles que têm as mãos limpas, ou seja, ações corretas, e aqueles que vivem com integridade, sem engano ou falsidade. Ou seja, aqueles que realmente confiam no Senhor, que prestam culto unicamente ao Senhor e confiam verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus. Então, se nós queremos estar na presença de Deus, se nós queremos herdar esta promessa que está a partir do versículo 11 até ao 15, nós temos que permitir, nós temos que aceitar e passar por esse processo. Porque nós já vimos que tudo aquilo que Deus nos permite passar é porque tem um motivo para isso. Eu penso que aqui uma boa parte já tenha sido pais ou até mesmo avós, correto? A questão é, quando vocês, por exemplo, o vosso neto ou filho comete alguma asneira, vocês chamam a atenção e às vezes até dão uma sapatada. A questão é, isso é porque vocês odeiam e desprezam aquela criança ou é porque a amam? Porque um amor, isso é a mesma coisa com Deus. Deus, quando nos corrige, Deus, quando nos chama a atenção, é porque espera uma restauração através disso. Quando passamos pelo deserto, quando passamos por dificuldades, é porque existe um motivo para isso. Deus não faz nada em vão. É quase como uma árvore seca. Isso, a árvore seca somos nós. Mas que se nós recebemos cuidado e atenção e água, pode voltar a florescer. Eu penso que seja assim que Deus olha para nós. A nossa carne é corrompida pelo pecado, contudo, através de Cristo, nós podemos voltar a ter essa alegria, nós podemos voltar a ter a alegria da salvação. Nós vemos que o livro inteiro ensina-nos que o juízo de Deus purifica e corrige, mas a sua graça restaura e abençoa aqueles que realmente confiam nele. O remanescente fiel é sempre preservado, seja Israel, sejamos nós na nossa vida pessoal ou na nossa vida espiritual. Então reparem, nós temos acesso a um Deus que está disposto a nos restaurar. Nós temos acesso a um Deus que promete, por mais que tenha aqui toda esta questão desde o versículo 1 até ao 9, em que nós vemos as consequências do pecado, mesmo assim Ele deixa para o final da sua palavra a dizer: há uma promessa para ti. Se tu me permaneceres fiel, se tu obedeceres aos meus mandamentos, como diz no versículo 15, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Nós vemos que existe uma promessa de que nós vamos ser fixos. Aqui para o povo de Israel nós sabemos o que é que se falava, mas aplicando agora a nossa vida, nós sabemos que no final, independentemente das dificuldades que passamos aqui, independente de uma vida longa, uma vida má, nós sabemos que no futuro, com Cristo, se nós tivermos realmente a nossa plena confiança em Cristo, nós podemos aceder a uma terra santa e que Deus que independentemente daquilo que aconteça, esse lugar é nosso. Nada nos pode retirar do Santo dos Santos. E isso leva-nos também a 2 verdades essenciais. É que o juízo de Deus é certo, mas Ele nunca abandona o seu povo.
Mais uma vez, se nós olharmos para Israel, nós vemos que independentemente das coisas erradas que Israel fazia, das inúmeras vezes que Israel se esqueceu de quem era o Senhor, Ele nunca o abandonou. Por mais que esse povo ajoelhava-se e dizia: Deus, porque é que me abandonaste? Ele estava lá. E o mesmo se aplica a nós. Nós não vemos Deus a trabalhar, nós não sentimos às vezes a sua presença, muitas vezes questionamos porque é que eu estou aqui, o que é suposto eu fazer, Deus, mas Deus está lá a ouvir. Nós é que não estamos a ouvir da forma correta. E nós aplicamos isso a Israel. Deus estava lá a pedir algo de Israel que Israel nunca lhe dava. Ou dava-lhe apenas quando precisava, era quase como um remédio. Apenas pegavam nele quando realmente estavam a precisar, quando estavam a perder a sua liberdade, quando estavam a perder-se no próprio caminho. Nós vemos no próprio deserto. O povo que demorou os anos a chegar onde era para chegar. Isso aconteceu porque eles não souberam reconhecer quem era Deus, continuamente murmuravam. E lá está, mais uma aplicação que podemos tirar disto, é que realmente Deus está no meio do seu povo, independentemente do tempo que demora, mas aquilo que aconteceu foi para eles perceberem o seu erro. Demorou mais do que era suposto, demorou uns bons anos para eles perceberem o que estavam a fazer de errado, mas quando perceberam, conseguiram chegar à Terra Prometida. E a segunda verdade, nós vemos que a restauração de Deus é abundante e segura em Cristo. Em Cristo nós podemos ter a plena confiança que realmente isto vai acontecer. Amós 9 nos lembra que Deus é soberano, justo, mas também é restaurador. Nós vimos ao longo do livro que o pecado gera juízo, o pecado gera consequência. Israel sofreu por sua idolatria, injustiça e hipocrisia, mas também nos mostra que Deus preserva o remanescente fiel e promete restaurar tudo o que foi perdido, muitas vezes em dobro. E aquilo que gostaria que nós pudéssemos meditar é no seguinte. O primeiro ponto é que Deus encontra aqueles que caíram. Mesmo quando parece não haver esperança, nós vemos isso logo no início do livro, do capítulo, em que independentemente de onde se esconder, Deus vai os achar. Já em Gênesis nós vemos isto desde o início da criação. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder. Deus vai ao encontro deles e pergunta: onde é que estás? Certamente que Deus sabia onde é que eles estavam. Contudo, nós vemos que, independente do pecado, Deus foi à procura deles. Deus deu-lhes a oportunidade de reconhecerem o seu erro e admitirem e arrependerem-se. E o segundo ponto é que Ele corrige e purifica, mas também reconstrói e abençoa abundantemente aqueles que confiam nele. E como nós vimos anteriormente, confiar em Deus não é simplesmente... Isto aqui eu posso dizer e alguns irmãos podem não gostar, mas confiar em Deus, e podem não concordar comigo, estão à vontade para isso, não é simplesmente fazer uma oração a dizer: Deus, eu confio em Ti. Existe um processo. Quando eu digo confio em Deus, quando eu digo que aceitei Deus na minha vida, existe um processo de santificação. Se nós queremos herdar esta promessa, nós sabemos que nós temos que realmente, como diz no Salmo, que lemos há pouco, eu tenho que mudar a minha vida não pode estar igual. Então confiar nele exige de nós um processo que muitas das vezes pode demorar uma vida toda e talvez nunca seja o suficiente, mas como Deus já sabia isso, na sua soberania, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós e colocou o nosso advogado para realmente nos defender. E pagou por nós todo esse pecado e toda essa culpa. O terceiro ponto é que, assim como prometeu abundância e restauração ao povo de Israel, Ele também quer levantar a ti das tuas quedas pessoais. Ele quer te encher com uma nova vida e esperança e alegria em Cristo. Porque nós sabemos que muitas das vezes existem crentes que perdem a alegria da salvação. Eu não estou a falar da salvação em si, mas sim da alegria. Certamente que conhecemos crentes que parece que não há aquele fogo, aquele brilho nos olhos quando estão a falar de Cristo. Então é isso que eu estou a falar. Perdem a alegria de ser salvos. Não conseguem proclamar a palavra de Deus com um sorriso na cara. Mas nós vemos que em Cristo essa alegria volta a nascer dentro de nós. Em Cristo, na segurança que nós temos em Cristo, essa alegria é depositada em nós de uma forma gratuita. Mas também vimos que no ponto anterior exige um processo para isso. Não é simplesmente dizer: oh Deus, enche-me com o teu Espírito, Deus cura-me, se nós não fizermos a nossa parte. A nossa parte é o caminho de santificação. Ontem estava a conversar com a Ruth, já quase no final, e uma das coisas que até foi ela que comentou é que Amós parece ser dos únicos profetas em que nós vemos que a parte da mensagem de esperança, de salvação, é já no final. Nós vemos que o livro todo, se nós formos a ver, desculpem a expressão, é basicamente só paulada. É só: olha, tu és mau, tu fizeste asneiras, tu vais morrer, não te escondas de mim que eu vou-te achar.
E depois chegámos no final, os Deus já viu, já estão cansados, já estão no chão, espera aí que eu vou-vos dar um miminho. Calma que existe uma promessa. Mas até lá nós vemos que não foi muito misericordioso, entre aspas, connosco, não poupou nas palavras. Então nós vemos claramente as consequências do pecado neste livro, nós vemos claramente as consequências daquilo que o homem carnal faz na sua vida, nós vemos a injustiça e a rebeldia do povo, nós vemos Deus a julgar e a corrigir, nós vemos Deus a expor a falsidade da religião, da falsa religião de Israel. Mas quando chegamos ao final do capítulo 9, nós percebemos que todo esse juízo aponta para uma verdade. Nós percebemos que todo esse juízo aponta para aquilo que realmente Deus já planeou para nós. Nós vemos que o fim, a disciplina não é o fim, o castigo não é o fim, o pecado não é o fim. O fim é a graça. O fim, nós vemos que, independentemente de tudo isto que nós vemos no livro, toda a descrição detalhada de todos os erros que Israel cometeu e os outros povos, de todo o castigo que nos é prometido, nós também vemos que a última palavra não é destruição, mas sim restauração. A última palavra do livro termina com uma promessa de sermos restaurados, sermos redimidos por pecado. Pela graça de Deus, atualmente nós temos acesso e sabemos que isso já foi cumprido em Jesus. Talvez aquele povo não tenha entendido bem isso. Talvez por isso é que ainda hoje rejeitam o Messias. Mas a realidade é que nós sabemos que tudo isto tem um objetivo. Tudo aquilo que Deus permite passar na tua vida realmente é para isso. Então, se tu sentes que falhaste ou que a tua vida está quebrada, aquilo que tu deves fazer é lembrar-te de que Deus pode levantar-te e encher-te de bênçãos. Eu quando digo bênçãos, eu não gosto muito desta palavra porque parece que estou a dizer outras coisas. Contudo, as bênçãos que aqui nós vemos, que Deus nos promete, não é simplesmente... Por exemplo, eu não vou andar agora aqui de Ferrari. Se Deus quiser, eu aceito. Mas aquilo que realmente Deus nos promete é termos aquilo que precisamos. As bênçãos que Ele nos promete é nós conseguimos realmente estar na sua presença. É realmente o pecado foi pago e já não vem mais sobre nós a consequência desse pecado. O segundo ponto é que nós devemos confiar nele. Entregar-nos verdadeiramente ao seu cuidado e deixar que Ele transforme cada derrota numa nova oportunidade de crescimento e vitória. Então que cada coração aqui possa realmente experimentar a restauração do Senhor, tal como Ele prometeu ao seu povo. Que nós possamos ser realmente remanescentes fiéis que vivem para a glória de Deus todos os dias. Quando nós olhamos para Amós, nós vemos que existiu sim consequências, nós vemos que existiu algo que, se calhar para aquele povo, eles podem usar a desculpa que não tinham a palavra de Deus escrita, mas nós temos aqui 66 livros que nos ensinam, que nos dão uma explicação completa de como realmente podemos estar e chegar à presença de Deus. Então, amados, não há desculpa. Nós não temos desculpa para o nosso pecado, nós não temos desculpa, não podemos dizer que eu não sabia o que aconteceu, eu não sabia que as coisas eram assim. O livro de Amós, eu honestamente só me lembro de ver uma vez a ser pregado, mas é bastante interessante e acho que é bastante útil e dou-vos louvor porque realmente nunca tinha visto uma igreja a pegar no livro de Amós do início ao fim e estudá-lo. Mas acho que é bastante importante termos em mente este livro porque nós vemos aqui o julgamento, o processo de julgamento, as consequências e a promessa de Deus. Acredito que seja um livro bastante bom para nós realmente refletirmos e depositarmos nos nossos olhos e analisarmos este texto a fundo, pois mostra-nos todas as etapas e tudo aquilo que um crente deveria saber. Um crente deveria saber que existem consequências para tudo aquilo que faz. Terá que prestar contas a Deus um dia sobre aquilo que fez. E muitas vezes isso é esquecido. Então que o livro de Amós realmente nos possa abrir os olhos, que nos possa fazer perceber que realmente existem coisas que nós temos que mudar. Então, gostaria de desafiar os irmãos, aqueles que realmente sentem isso no coração, olharem para dentro de si. Eu também faço isso, eu não estou aqui a dizer que sou melhor que ninguém, mas sim que podemos olhar para dentro de nós e percebermos se realmente eu estou a fazer isso. Se realmente eu estou a perceber onde Deus me quer corrigir. Se aquele deserto que eu estou a passar, se aquela dificuldade que a minha família ou a igreja está a passar tem um motivo ou não. Porque nós vemos que existem motivos para isso. Então esta tarde, que realmente possas refletir sobre isso,
que o teu coração ou que a vergonha não te deixe ficar calado, que tu possas orar sobre isso, pedir ajuda e realmente aplicar essa mudança transformadora de Cristo na tua vida. Não deixes que o velho homem, que o teu velho eu te prenda. Deixa que Cristo te transforme. Confia, deposita as tuas esperanças nesta promessa que nós vemos no final do capítulo. E vais ver que a tua vida melhora. Podes não ter tudo aquilo que queres, mas vais ter aquilo que precisas. Se o Senhor é o nosso pastor... Amém. Então deixo para a meditação para os irmãos o versículo 6, que diz: Ele chama as estrelas pelo nome, em grande poder, e fortaleza nenhuma se perde. Este Deus que tem o poder todo na mão, que tem a terra na sua mão, é o mesmo Deus que hoje te diz: meu filho, vem até mim, confia em mim. E não é tempo de tu melhorares e tu realmente confias em Cristo a tua vida. E o versículo 15: nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Que possamos ter essa certeza, amados irmãos, que possamos confiar na palavra do Senhor e que possamos sair daqui esta tarde com a certeza de que, independentemente do momento que estamos a passar, Deus está connosco. Deus abençoe.